apresentam-se duas a duas à porta das nossas casas ou nos jardins públicos onde haja pessoas descontraídas e desprevenidas, também teológica e biblicamente desarmadas, impreparadas. Vêm de Bíblia em punho ou dentro de uma pastinha que logo abrem e tiram, colocam nas mãos. Com a Bíblia nas mãos, essa Bíblia é como uma arma. Não é um assalto, mas até parece. E se calhar é mesmo um assalto. Um assalto disfarçado e bem encenado, mas um verdadeiro assalto. Não nos exigem de imediato a carteira, como nos vulgares assaltos na rua ou nos metros. Pior do que isso, exigem-nos a vida e a liberdade de vivermos responsavelmente segundo a própria consciência. Se calha de lhes abrirmos a porta, será difícil depois libertarmos-nos mais delas, a não ser que assumamos atitudes mais ou menos autoritárias, que em alguns casos chegam quase a roçar pelo mal criado. De contrário, elas não nos deixam em paz. Também as há bem educadas, mas as exceções só confirmam a regra. A regra é não serem. A conversa inicia-se com perguntas sobre a Bíblia. E pouco depois, elas já estão a indagar se a pessoa que tem na frente sabe qual é o nome de Deus. De texto em punho, elas tentam convencer as pessoas de que o nome de Deus é Jeová. Provam-no com citações mais ou menos avulsas da Bíblia, que elas vomitam de cor como papagaios. Aliás, a Bíblia, a maior parte das testemunhas de Jeová, da Bíblia digo, a maior parte das testemunhas de Jeová apenas sabe o que qualquer papagaio com memória também pode repetir, depois de muito lhe termos matraqueado. Chega a ser por isso confrangedor o nível de ignorância bíblica da maior parte das testemunhas de Jeová, que por aí insistem em perturbar-nos com citações decoradas dos livros bíblicos, mas incapazes de nos acompanharem no mais simples diálogo sobre a mensagem progressivamente revelada em cada um desses mesmos livros. Fora das citações que decoraram, ficam simplesmente aos papéis e remetem-nos para um chefe superior, um ancião qualquer superior, que elas poderão enviar-nos futuramente, se estivermos de acordo, obviamente. Apesar disso, se nós lhe dermos tempo e atenção, elas massacram-nos horas a fio, como quem tem a verdade toda, e nós, os seus meros ouvintes, não interlocutores, tivéssemos apenas o erro, a mentira toda. Tanto assim que nunca dialogam connosco, nunca conversam, nem procuram junto de nós qualquer esclarecimento, nunca nos querem ouvir. Apenas impor o seu discurso, a sua ideologia. Verdade não, ideologia.
apresentam-se sempre como enviadas de Jeová, portadoras exclusivas da verdade revelada, sem terem nada a aprender connosco. Qualquer que seja a nossa formação bíblica e teológica, falo por experiência pessoal, apresentam-se sempre para nos ensinar. Melhor, para nos aterrorizar. E por que digo eu aterrorizar? Porque no dizer delas, estamos nos últimos dias. E ao aceitamos estudar a Bíblia com elas, e assim tornamo-nos adoradoras de Jeová, na congregação em que elas já foram batizadas, ou estamos literalmente condenados e perdidos para sempre, como esterco. Entendamo-nos de uma vez por todas. O nome de Deus não é Jeová, nem sequer Yahvé. Embora seja esta última palavra Yahvé, já que Jeová, Yahvé, seja a pronúncia correta, Jeová é a pronúncia arcaica e desviada do tetragrama bíblico, tetragrama bíblico que se pronuncia Yahvé. A palavra, este tetragrama, e que dá Yahvé, que o livro do Êxodo utiliza quando tenta dar a conhecer a misteriosa presença que Moisés terá conhecido e experimentado no mais íntimo dele, na sua consciência, no deserto, e que de harmonia com o relato teológico desse mesmo livro terá estado na origem da sua missão libertadora do Egito, dos faraós e contra eles, a favor dos escravos que eles exploravam e oprimiam sem dó nem piedade. Esse não é, mesmo bem pronunciado, Yahvé, não é o nome de Deus. Por sinal, a pronúncia Jeová, que as respectivas testemunhas fazem questão de dizer que é o nome de Deus, nem sequer corresponde à pronúncia original daqueles povos errantes, sem casa e sem terra, que na esteira de Moisés e com ele passaram a ter-se na conta de povo de Deus, por comungarem da mesma fé teológica de Moisés, e não mais da fé religiosa dos sacerdotes do Egito. Uma fé religiosa que justificava e fundamentava a escravatura em que eles tinham vivido. Em manifesta oposição à via religiosa idolátrica que já então levava e ainda hoje continua a levar as pessoas e os povos a fabricarem deuses à sua imagem e semelhança, aos quais depois infantilmente se submetem como escravos, sem se importarem com o facto de serem deuses que lhes devoram tudo o que produzem com o seu esforço, para além de lhes roubarem a liberdade e a dignidade, senão mesmo a própria vida. Esse não é o nome de Deus. Pelos frutos se conhece. Não é, não pode ser o nome de Deus. Alerta, pois, e continuemos com esta nossa palestra, com esta nossa reflexão teológica.